Ó Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça como desde o princípio, Senhor. Desce sobre nós, Senhor. Revela a palavra do Pai para nós, Espírito Santo. Só o Senhor conhece os dramas, as dores, as lutas e os problemas de cada um aqui, Senhor. Ó Espírito Santo, só o Senhor sonda os corações. Eu te peço em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, e fala com cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, que tem um poder transformador, transforme cada um de nós, Senhor. Nós queremos sair daqui tocados pelo Senhor e transformados. O Senhor Jesus prometeu para nós vida e vida com abundância, e nós queremos sair daqui com essa vida, Senhor. Por isso eu peço, Espírito Santo, fala conosco. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom. Shalom, igreja. Deus te abençoe. Vamos sentar. Deus abençoe você que está acompanhando aí pela internet. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. A primeira coisa que tem que ficar muito claro para cada um de nós, irmãos, é que Jesus está vivo. Você não vê Jesus, você não ouve Jesus, você não ouve falar muito de Jesus, mas Ele está vivo. Ele morreu, Ele foi morto por nós. No terceiro dia Ele ressuscitou. Todos os apóstolos, todos os discípulos viram Jesus ressurreto. Ele foi visto por muitas infalíveis provas. De uma única vez ele foi visto por mais de 500 pessoas. Por isso a palavra dele chegou até nós. Porque aqueles que viram Jesus ressurreto, creram e continuaram falando dele. Por isso a palavra chegou até nós. E não pode parar na nossa geração. Amém? Porque a Bíblia afirma que quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo habita em mim. Ele mudou a minha vida com 20 anos de idade e Ele quer mudar a sua vida hoje. Então a primeira coisa é, Jesus está vivo. A segunda coisa, Jesus se importa com você. Ah, mas nessa época tão moderna, século 21, Jesus continua se importando com você. Aleluia. E eu quero te mostrar na palavra de Deus. Havia um homem, um centurião romano. Naquela época, os judeus, eles recebiam a palavra, porque os primeiros discípulos, todos eles eram judeus. Os 12 apóstolos eram judeus, todos os primeiros discípulos eram judeus. Mas Deus estabeleceu algo incrível, que a salvação seria para todos os homens. E aí a gente fala, mas ser salvo do quê? Esse é o terceiro ponto. Jesus se importa com você, porque Ele sabe que se você morrer sem Jesus, você corre o risco de passar a eternidade sem Deus. Porque Deus determinou assim, quem tem o Filho, Jesus, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai, simples assim. Então Jesus veio para nos salvar. Os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas manias nos afastam de Deus. E Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu por você, e Ele veio para buscar e salvar cada um de nós. Você pode pensar, mas eu tenho os meus problemas, Jesus nem sabe de mim, Jesus sabe de você. E eu quero te mostrar o que aconteceu com um centurião romano. Vamos abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos 10. Começa assim, olha, simples desse jeito. Havia em Cesareia, na cidade de Cesareia, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Numa cidade havia um homem chamado Cornélio. Podia ser você, podia ser eu. Um homem qualquer, numa cidade qualquer. Mas havia algo incrível, ele era um centurião romano. Um líder do exército romano. Os romanos dominavam Israel naquela época. Os romanos oprimiam
Os judeus, eles cobravam impostos abusivos. E esse homem era um centurião romano. Jesus iria se importar com um centurião romano? Iria. Jesus se importa com cada um de nós. Jesus morreu por cada um de nós. Amém? E esse homem estava na casa dele, mas Jesus estava de olho nele. Como Jesus está de olho em você? Você não está vendo essa palavra por acaso, você não veio aqui por acaso. Assim como eu, com 20 anos de idade, não fui por acaso para Minas Gerais. Eu fui para encontrar Jesus, e Jesus quer encontrar você hoje. Então, esse centurião romano, ele precisava de que alguém levasse a palavra de Jesus Cristo para ele. Naquela época, poucos tinham a palavra de Jesus. Praticamente só os primeiros discípulos. Então, esse centurião romano tem uma visão de um anjo que fala, olha, manda chamar um homem de nome Pedro. E ele vai falar para você o que você precisa saber. Pedro morava numa outra cidade, a cidade de Jope, a 1 dia de caminhada, 1 dia de viagem. Agora nós vamos para Atos capítulo 11. O apóstolo Pedro conta essa história. Como foi que Jesus encontrou e salvou Cornélio. Atos 11. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Os gentios, os romanos. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Circuncisão é uma cirurgia que hoje em dia a gente chama de cirurgia de fimose, né? É cortada a pele do prepúcio. Todos os meninos judeus aos 8 dias de idade são circuncidados, ou eram circuncidados. Então, os da circuncisão são todos os judeus. Eles ouviram falar que Pedro levou a salvação para um romano. E aí, em Jerusalém, Pedro teve que se explicar. Como foi isso? E eles disseram, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Verso 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Eu via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. Então Pedro teve essa visão. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Você sabe, os judeus, diz a palavra em Levítico capítulo 11, o que se pode comer e o que se não pode comer. Hoje em dia é chamado de alimentação kosher. Quando você vai num avião, você tem a opção de escolher a sua dieta, né? Dieta vegetariana, dieta kosher. Então, a dieta kosher tem muitas coisas que você não pode comer. Não pode comer carne de porco, não pode comer frutos do mar e outras coisas. Então Pedro fala, não, Senhor, eu não vou comer. Nunca entrou coisa imunda na minha boca. Verso 9, mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia, porque o anjo do Senhor tinha dito, Cornélio, manda lá para Jope chamar Pedro, né? Então esses 3 varões, que eram um soldado romano e 2 servos do Cornélio, chegam na casa de Pedro, na hora que Pedro acabou de ter aquela visão. Jesus é o Senhor do tempo. Ele coordena todas as coisas. Isso é chamado de Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Eu creio que nenhum de nós está aqui por acaso. Você está aqui pelo Kairos de Deus. Deus programou para mudar algo na sua vida hoje. Amém? Olha a sincronia. Pedro acabou de ter a visão. Não considere o mundo que Deus purificou. Chegam aqueles 3 homens. 3 gentios. 3 não judeus. E os judeus não se relacionavam com gentios.
E disse-me o Espírito, verso 12, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. Então Pedro foi com mais 6 discípulos, mais 6 judeus, todos foram um dia de viagem até Cesareia, na casa de Cornélio, e entraram na casa daquele varão. E contou-nos como, aí o Cornélio contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, a cidade de Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora preste atenção. Pedro te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. O anjo falou para o centurião romano, Cornélio: Pedro tem palavras para você, que vão salvar você e toda a tua casa, toda a tua família. Jesus está preocupado em salvar você e a sua família. Salvar do quê? Do inferno. Se você fosse ao médico, ele te desse um diagnóstico e um prognóstico gravíssimo e dissesse: olha, na melhor das hipóteses, você tem 3 meses de vida, o que você faria? Jesus diria para você: se preocupa com a vida eterna, porque aqui você está de passagem, mas a vida eterna é eterna. Então Jesus veio para nos salvar. Irmão, Jesus sabe o que é vida eterna, porque Jesus passou por este mundo, ele viveu 33 anos, ele morreu, ressuscitou e vive eternamente agora. Ele está vivo, e ele está preocupado com a nossa vida eterna. Então o anjo fala a Cornélio: Pedro tem palavras que vão te salvar você e a tua casa. Quando fala casa, é a família, sabe? Em hebraico, Beit Ava, é a casa do pai, é a família. Beit Avi é a casa do meu pai, é a família do meu pai. Então aqui, Jesus tem palavras para salvar você e a sua família. Amém? Palavras podem salvar? Podem. Só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. As palavras que podem levar a gente para o céu, irmãos. Aleluia. Então, Pedro fala: e quando comecei a falar, verso 15, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor Jesus, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, enquanto Cornélio e a sua família, e na verdade a Bíblia fala que os seus amigos também, Cornélio chamou a sua família e os seus amigos próximos, e todos eles ouviram a palavra de Jesus Cristo, e o Espírito Santo caiu sobre eles, e eu creio que o Espírito Santo quer cair sobre você aqui hoje. O Espírito Santo de Deus. A gente está no século 21 e a gente precisa começar a saber que o sobrenatural é natural para aqueles que creem. Eu vivo o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo fala comigo. Aleluia. O Espírito Santo. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente não se conforma em ser como a gente era, a gente entrega a vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós e a gente é salvo. O arrependimento que é para a vida, palavras de vida eterna. Assim seja, amém? Aqui eu vejo a preocupação de Jesus com os romanos. Porque o que você acha que aconteceu a partir dali? Um centurião romano da corte. A corte tinha 600 soldados, a corte. O centurião cuidava de 100. Homem influente. Imagina se ele não contou para todos os amigos dele, o círculo de influência mais próximo, todos romanos.
Ele falou, Jesus Cristo entrou na minha casa e mudou minha vida, salvou minha família, restaurou meu casamento, os meus filhos estão saindo das drogas. Ei, será que existia droga naquela época? Existia. Será que existia prostituição naquela época? Existia tudo que existe hoje. Hoje deve estar um pouco pior. E através daquele romano que foi salvo, eu creio que muitos outros romanos começaram a se salvar. Aleluia. Jesus está preocupado em salvar você e a tua família, e através disso outras vidas e outras famílias. Porque a palavra fala que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Ai, apóstolo, que radical falando de inferno. Não foi eu que falei, foi Jesus. Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Onde é que estão as portas do inferno? Estão lá fora. O inferno está prendendo as vidas. Os nossos amigos estão na depressão, estão na tristeza, estão tendo o casamento destruído, estão presos no vício da pornografia, na internet, não é? Mas Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, eu vou salvar você e a sua casa, e as portas do inferno não vão prevalecer. E assim a salvação começou a chegar para os romanos. Aleluia! Mas eu quero te contar de uma outra história de salvação de uma vida e de uma família, para trazer esperança para você, que a sua família também, toda ela vai ser salva, em nome de Jesus. Eu penso assim, meu Deus, quando eu chegar na vida eterna, como eu queria que toda a minha família estivesse lá. Jesus também queria. E Ele está providenciando isso. Agora nós vamos para Lucas 19. Lucas 19. Uma outra história de salvação de uma família. Lucas 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. Aqui já vem mais um homem improvável aqui. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. O que é publicano? Na sua versão está explicando melhor o que é publicano? Cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram judeus, porque eles conheciam toda a sua vizinhança, mas eles cobravam impostos do seu próprio povo para os romanos. E geralmente os publicanos, os cobradores de impostos, eles extorquiam, eles cobravam mais do que era devido, ficava com a partezinha para ele. Naquela época existia esse negócio de propina, hoje não tem mais, né? Essas coisas. E ele era rico, detalhe então, como é que ele era rico? Porque ele enriquecia às custas de pegar o dinheiro seu. Se você não me entregar a parte do imperador romano, e a minha parte eu te denuncio, fala que você não deu nada e cadeia para você, o que você prefere? Não, Zaqueu, eu estou aqui. Por isso que tem esse detalhe, e ele era rico, ele era chefe dos cobradores de impostos e era rico, então ele era corrupto. Como é que você pode afirmar isso? O texto vai dizer logo em seguida. Jesus se preocuparia com um homem como esse? Sim. Jesus se preocuparia com você? Sim. Jesus está interessado na sua salvação e na salvação da sua família. Então vamos lá. E esse Zaqueu, verso 3, ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa. Imagina a cena. Jesus olhou para cima, então o Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, ele, de uma certa forma, ele se expôs, não foi? Quem de vocês ia subir numa árvore para ver passar um homem? O Zaqueu estava ali, Jesus olhou para cima, então o Zaqueu estava aqui. Aí Jesus, Zaqueu, desce daí depressa. Pronto, expôs ele e chamou pelo nome ainda. Como Jesus podia saber o nome daquele homem?
porque Jesus te conhece pelo nome. Jesus conhecia Cornélio pelo nome. Havia um certo homem chamado Cornélio. Havia um certo homem, havia uma certa mulher, que é você. Jesus está preocupado com você. Zaqueu, desce depressa, porque me convém, hoje me convém pousar em tua casa. Quem aqui se convidaria para pousar na casa de alguém? É que Jesus estava preocupado em mudar a história do Zaqueu, aquele cobrador de impostos corrupto, que iria para o inferno. Hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar na casa de um homem pecador. Certamente o diabo fica te acusando que você não é digno de estar na igreja, você só veio aqui porque alguém te convidou, eu estou aqui meio disfarçado, Jesus nem está aí comigo. Jesus está com todos nós, por mais pecador que você seja ou você se ache. Jesus não quer que você vá para o inferno, porque o inferno é real, o inferno existe. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, aqui você vai saber que ele era realmente corrupto. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ele sabia, quando você chega na presença de Jesus, a luz de Jesus é tão grande que ela expõe o nosso pecado. Quanto mais perto você chega da luz, mais fácil de você ver as manchinhas. Né? Hoje, quando eu estava passando a minha camisa, você passa a sua camisa? Passo. A minha esposa me ensinou a passar, e é bom saber, né? Então, hoje eu vi que tem uma manchinha aqui. Eu só percebi quando eu estava ali na luz, passando a camisa. Eu não tinha visto. Quando você chega perto de Jesus, Ele expõe os seus pecados, as suas fraquezas, e você se sente imundo. Aí Ele fala, filho, calma. Eu te perdoo, eu morri por você, eu vou restaurar a sua história, amém? Esse é Jesus, e assim o Zaqueu foi exposto, Jesus não falou nada, mas ele falou, Senhor, olha, metade dos meus bens eu já dou para os pobres, tenho consciência que a minha riqueza não foi de forma lícita, e se eu defraudei alguém, se eu extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais, porque isso está na lei, em Levítico fala. Se você lesar alguém, você devolva 4 vezes mais. Você imagina quando essa notícia correu, olha, Jesus entrou na casa de Zaqueu, mudou a vida do Zaqueu, ele falou que quem foi extorquido por ele, pode ir lá que ele vai dar 4 vezes mais. Você iria na casa do Zaqueu ou não, se você tivesse sido extorquido por ele? Eu iria. Ele de cara deu metade da fortuna para os pobres. A outra metade ficou para ele. Não sei se sobrou alguma coisa. Não é? Porque ele foi devolvendo 4 vezes mais para cada um que ele enganou. Mas ele não estava mais preocupado com isso. Porque olha só, Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta família. Pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para buscar e me salvar. Quando eu tinha 20 anos de idade, Jesus me achou e me salvou. Eu fui o primeiro da minha família a conhecer Jesus. Hoje meus filhos, meus netos, hoje meus irmãos, a minha mãe que já está com Jesus, a minha família foi sendo salva. Meus primos, meu tio, vários estão se salvando. Aleluia! Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus quer mudar a história da sua vida. E a gente não fica pensando só na vida eterna. Aqui, Jesus falou, eu venho para que você tenha vida e vida com abundância. A gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem saúde, a gente tem esperança.
A gente desfruta dessa vida e ainda mais tem vida eterna. Amém? Isso é real. É real. A gente viu dois improváveis, certo? A gente viu um romano, a gente viu um judeu corrupto. Agora eu quero ver com você mais um improvável. Vamos para Atos capítulo 16, mais uma vida, mais uma família salva. Porque hoje a sua família vai se salvar. Atos 16, Paulo e Silas, 2 discípulos, eles estão numa cidade grega chamada Filipos. Cidade grega, mas sobre influência romana, né? Os romanos já estavam dominando o mundo, não era mais a Grécia. Mas a influência da Grécia ainda era muito grande na região. E até hoje, né? A influência da Grécia é muito grande. Então, em Atos 16, no verso 23, Paulo pregava Jesus Cristo na cidade de Filipos, houve um alvoroço na cidade, as pessoas começaram a entregar a vida para Jesus Cristo. E aí eles foram presos, Paulo e Silas, verso 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Agora eu vou te falar uma coisa radical e chocante. Por que Paulo e Silas foram presos? Paulo e Silas foram presos para salvar uma família. Eles passaram somente uma noite na prisão. Primeiro eles foram açoitados com muitos açoites. Eles não foram só presos, eles foram espancados. Os dois foram espancados, foram colocados no cárcere interior. Imagina naquela época, não existia luz elétrica, não existia encanamento, não existia saneamento básico. Imagina como seria uma cela mais interior, úmida, escura, fétida. Eu imagino que devia ter fezes ali, não ia ter banheirinho para eles, não tinha pia para lavar a mão, não tinha privada, tinha ratos, baratas, escuridão. Paulo e Silas foram espancados, foram lançados naquele cárcere mais profundo. Os seus pés e mãos foram amarrados no tronco. Os seus pés foram amarrados no tronco. Porque eles estavam pregando Jesus, fazendo o bem. Aí acontece uma coisa, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quem são esses dois loucos que depois de serem espancados, lançados na escuridão, acorrentados, ficam orando e cantando em voz alta, de maneira que até os outros presos escutam? Aleluia! Esse é o povo do céu, esse é o povo que tem o Espírito Santo, é o povo que é imparável, é indesistível. Será que você tem brio para ser um desses? Ou na primeira coisinha você já fala, não quero mais ser crente, não. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Todos foram soltos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro era romano, viu? Se você quiser ver aqui no verso, por exemplo, no verso 23, não, 21, eles nos expõem a costumes que não é lícito a nós receber nem praticar, visto que somos romanos. A cidade de Filipos era dominada pelos romanos, o carcereiro era romano, mais um romano. Aí o carcereiro viu que todas as portas estavam abertas, verso 27, tirou a espada e quis matar-se.
cuidando que os presos já tinham fugido. Porque era assim, né? Se o carcereiro permitisse que algum preso fugisse, ele era morto. Então ele falou, já vou me matar mesmo. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro romano pergunta, Paulo e Silas, senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? Porque eu vou morrer. E Paulo falou, não, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E aí qual foi a resposta de Paulo para ele? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor. É o que eu estou pregando para você aqui, a palavra do Senhor. Eles pregaram a palavra do Senhor para esse carcereiro romano. E a todos que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Olha só, foi da prisão, levou para sua própria casa, serviu uma refeição para eles, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Pronto. Mais um centurião, agora mais um carcereiro romano foi salvo e toda a sua família. E o que será que aconteceu depois? Outros soldados, outros carcereiros, outros amigos, outros romanos foram se salvando. Família em família. Você ama a sua família? Você ama ou não ama? Jesus também ama a sua família. Creia no Senhor, tu. Começa por você. E a tua casa será salva. Porque você começa a mudar. Você começa a ser mais paciente. Você começa a perdoar. Você começa a orar pelos seus. Você começa a dar o exemplo. E pouco a pouco todos vão se salvando. Aleluia! E eu quero terminar com a última família. A mais improvável de todas. Que está em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, essa é uma das histórias mais assustadoras da Bíblia. Marcos capítulo 5. Jesus está com seus discípulos na Galileia, e ele fala para eles, olha, peguem o barco, nós vamos atravessar o mar da Galileia, vamos lá para o outro lado, onde hoje é a Jordânia. Foram lá para o outro lado, eles saíram do território de Israel. E sabe por que Jesus foi até Gerasa, ou Gadara, onde hoje é a Jordânia? Jesus foi até lá para salvar um homem, não judeu. Esse homem, ele era endemoniado, irmãos. Depois você lê o capítulo 5 de Marcos, tá bom? Era um homem que ele tinha 2.000 demônios nele. Ele era tão violento e tão forte que a palavra fala que nenhuma corrente, nenhuma cadeia podia prendê-lo. Ninguém conseguia prendê-lo, ele rompia correntes. E ele vagava pelo cemitério da cidade, ele dormia nos sepulcros. Ele assustava os moradores daquela cidade. E Jesus atravessa o mar da Galileia para ir lá encontrar esse homem. E eu quero ler com você o verso 18. Quando esse homem foi liberto de 2.000 demônios, 18, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele, porque quando Jesus expulsa aqueles 2.000 demônios do homem, você lê a história, os 2.000 demônios entraram numa manada de porcos, 2.000 porcos, e os porcos se lançaram num precipício. Os moradores da cidade ficaram apavorados com essa cena e falaram, Jesus, vai embora, volta para onde você veio, vai embora. E Jesus então entrou no barco para voltar para Galileia. E o que for endemoniado vai e fala, por favor, Senhor, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, deixe com você, Jesus. Mas olha só, verso 19,
Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Ele voltou, falou para sua família, e falou em 10 cidades. Eu era endemoniado, eu morava nos sepulcros, eu era perdido, e eu encontrei Jesus, e Ele me salvou, e Ele me deu paz, e Ele me deu vida eterna. Aleluia! E aí a salvação também foi para aquela região da Jordânia. Jesus quer mudar a sua vida, e através da sua vida Ele quer salvar a sua família, e através da sua família outras famílias vão ser salvas. E assim que a palavra vai sendo. Não são os anjos, são as pessoas transformadas que anunciam a salvação. Aleluia! Hoje eu posso dizer para você que eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho esperança, porque eu sei que eu tenho vida eterna. A gente tem paz porque a gente sabe para onde a gente está indo. Eu sei que ainda que eu morresse hoje, sabe? Hoje nós viemos de Taubaté, eu e a minha esposa, a gente esteve lá essa noite e viemos hoje. Nós vimos 3 acidentes na estrada, 3 acidentes. Eu não sei se teve vítima fatal. 3 acidentes. Você não sabe o seu dia de amanhã, você não sabe o seu dia de hoje. Mas se você tiver certeza da sua vida eterna, você tem paz. Você tem vida abundante. O que Jesus tem para você é paz, alegria, saúde e prosperidade. Aleluia! Isso é vida com abundância. E Ele fala: e eu prometo, filho, que se você se entregar para mim, a sua casa também vai ser salva, a tua família também vai ser salva, os seus filhos, os seus netos, a sua esposa, o seu marido, os seus primos, os seus tios, os seus pais, tua casa, tua família. É isso que Jesus tem para nós. Vamos ficar em pé? Porque Deus fala que a palavra dele nunca volta vazia, sabe? A palavra dele não volta vazia. Essa palavra de salvação da nossa família, da nossa casa, é palavra de Deus. E Ele quer fazer essa obra nas nossas vidas nessa noite. Jesus. Talvez você seja aquele que vai ser a ponta de lança, aquele que, como eu, 40 anos atrás, entreguei a vida para Jesus, eu nunca imaginava, mas a minha família ia sendo salva. Talvez seja hoje você não veio aqui por acaso. É Jesus que quer entrar na sua vida, como Ele entrou na vida de Zaqueu, como Ele entrou na vida daquele endemoniado. Jesus quer entrar na sua vida e quer salvar a sua família. Amém? E sabe qual é o maior milagre que acontece quando Jesus entra na nossa vida? A gente perde um pouquinho aquele egoísmo que a gente tem de pensar só em nós. O Zaqueu, ele foi pensando nele, eu quero ver Jesus. Jesus estava pensando na família dele. E aí Jesus falou: olha, eu vou dar um mandamento para vocês, que vocês se amem como eu amei vocês. E esse vai ser o sinal para o mundo se converter, quando vocês se amarem como eu amei vocês. Então a gente recebe um amor sobrenatural e a gente percebe que a gente é família, que a gente está junto, que a gente tem comunhão. Eu começo a orar pela sua família, você ora pela minha, e as pessoas vão começando a ter transformação. Amém? Eu queria cantar esse cântico, e depois desse cântico, eu queria pedir para você estar meditando nessa palavra, porque eu creio de coração, que Jesus que está vivo, que sabe onde você mora, Ele sabe cada membro da sua família. Jesus sabe que muitos estão sofrendo nas mãos do príncipe desse mundo, que é Satanás, mas Jesus quer resgatar a sua história hoje. Pode? Palavras de vida eterna. Amém? Então, durante esse cântico, conversa com Jesus, fala com o Espírito Santo,
que Ele vai fazer maravilhas nessa noite. Vamos louvar com esse cântico, amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sim, Jesus, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas
eu quero pedir a Deus que você viva o sobrenatural. Que você aprenda a ter os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Que você busque a intimidade com o Espírito Santo para acordar e dizer bom dia, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço porque é maravilhoso saber que o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com a nossa salvação, o Senhor se importa com a nossa família, Pai. Pai, eu quero te dizer, ainda tem gente na minha família para se salvar, Pai. O Senhor sabe, não é? Fala para Ele. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que seja através de mim ou seja através de alguém, eu peço que a salvação se estenda até um último membro da minha família, Senhor, porque nas moradas celestiais nós queremos nos alegrar com os nossos, Pai. Aleluia, Senhor, que seja assim. E Jesus te fala, filho, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade iluminada. Que a sua luz brilhe diante dos homens, que o Senhor use você como agente da salvação. Para isso, receba mais uma porção do amor ágape, o amor incondicional. Recebe, abre o teu coração agora e receba esse amor, o amor por Jesus e o amor pelas vidas. Que as bênçãos te acompanhem e te alcancem em nome de Jesus Cristo. Que você viva uma semana sobrenatural na presença de Jesus. Que você seja bem sucedido em tudo que você puser a tua mão, que você tenha a proteção dos anjos de Deus, em nome de Jesus. O Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha veichuneka, Isa Adonai panav elecha veiasem lecha. Shalom. Shalom, povo de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, santo, santo e santo.